Vamos agora para uma outra novidade relacionada ao direito administrativo. Então, eu destaquei aqui o tema, a tese que foi fixada aqui, nessa temática de repercussão geral, que é a seguinte: é constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial. O que a gente tem que entender aqui? Tá? Essa temática, essa repercussão geral, tratava da possibilidade da delegação daquilo que a gente chama de poder de polícia. O poder de polícia, ele é um poder regulamentado pelo artigo 78 do CTN. E ele acaba sendo definido como uma restrição. Ele é um poder que vai restringir. Restringir o quê, exatamente? Liberdades e direitos. Liberdades e direitos. Com qual fim? Ordem social. Isso aqui de forma rápida a gente explicando. Logicamente que tem mais desdobramento em relação a isso. Mas rapidamente a gente pode falar que o poder de polícia é um poder de restrição de liberdades e direitos para a garantia da ordem social. E durante muito tempo entendeu-se que o poder de polícia ele só poderia ser exercido por pessoa jurídica de direito público. Então, durante muito tempo, o entendimento foi esse aqui. Só pessoa jurídica de direito público pode exercer o poder de polícia. Esse entendimento, ele começou a ser modificado. O STJ, ele, baseado na doutrina do professor Diogo Figueiredo, começou a modificar o entendimento, dizendo que não era dessa forma absoluta, que o poder de polícia era indelegável a particular. Porque começou a se falar de um ciclo de polícia. Tá? O que é esse ciclo de polícia? Seriam as fases do exercício desse poder. Ciclo de polícia. Esse ciclo de polícia, ele tem 4 fases. A ordem de polícia, o ato de consentimento, a fiscalização e o ato sancionatório. Ordem de polícia, eu vou pegar aqui através de exemplo. Vamos ver o decreto do governador do estado referente às medidas de restrição que foi publicado na quinta-feira, valendo a partir de ontem. A ordem de polícia que foi através de decreto, medidas restritivas. Por exemplo, não pode vender bebida alcoólica em locais a partir das 22 horas. Isso é a ordem de polícia. É imperativo. Você não pode fazer isso. O que é o ato de consentimento? É consentir, é concordar. Nós, enquanto particulares, nós não temos a autonomia da vontade de falar, olha, eu não concordo com isso. E passarmos impune por essa não concordância. Tá? A gente tem que concordar, porque isso é imperativo. Então, o ato de consentimento é um restaurante, tá? Não vender bebida alcoólica a partir das 10. Ele está executando essa manifestação de vontade. Ele está executando essa ordem de polícia. O que é fiscalização? É isso que o poder público faz. Vai de restaurante em restaurante verificar se essa ordem está sendo cumprida. E se essa ordem não estiver sendo cumprida, a gente vai para a sanção, para o ato sancionatório. E aí, a pessoa que descumpriu a ordem de polícia é punida. Qual era o entendimento do STJ? Esses aqui que eu vou destacar, ato de consentimento e ato de fiscalização,
eles podem ser delegados para pessoa de direito privado, sem problema. Agora, a ordem de polícia e o ato sancionatório só poderiam ser executados pela pessoa jurídica de direito público. A ordem de polícia e a sanção só poderiam ser imputadas por pessoa jurídica de direito público. Então, você tem, por exemplo, os semáforos não, aqueles radares de velocidade e para verificar se você passa em sinal vermelho ou não, sendo mantidos por pessoas privadas que fiscalizam e instalam esses radares. Só que a empresa ela não pode aplicar a multa. O que ela faz? Ela pega a informação de que a pessoa passou um sinal vermelho e manda para o Detran, manda para a CEMOB. Lá é o agente de trânsito que vai aplicar a penalidade. Vai ver, vai verificar se houve penalidade ou não, e se houver penalidade, aplica a penalidade. Pronto. Tá? Esse é o panorama geral que a gente tem. Qual é a questão central desse julgamento aí? Em Minas Gerais, uma determinada cidade, criou uma sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. Essa sociedade de economia mista, como vocês devem lembrar, ela pertence à administração indireta, né? A gente tem a administração direta e a gente tem a administração indireta. A sociedade de economia mista está aqui, junto com autarquias, fundações, empresa pública. A sociedade de economia mista, ela se diferencia da empresa pública porque o capital da sociedade de economia mista, ele é, na maior parte, público, mas tem capital privado também, como o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista porque 51% do capital com direito a voto é da União, mas existe capital privado também. Se vocês quiserem ser acionistas do Banco do Brasil, é plenamente possível. Pode acontecer, sem problema nenhum. Tá? Qual é o tema central aí, então? Voltando. Essa cidade no estado de Minas Gerais, ela criou uma sociedade de economia mista, ou seja, uma pessoa jurídica de direito privado. A sociedade de economia mista é uma pessoa jurídica de direito privado, para exercer o controle sobre o trânsito. Tá? Por que esse assunto é polêmico? Aqui em Belém, a gente teve durante muito tempo a CETEBEL, que hoje se chama CEMOB. A CETEBEL era uma empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. E aí, em 2002, a CETEBEL ela foi transformada em autarquia. Por quê? Porque a CETEBEL exercia poder de polícia, regulamentava, restringia a nossa liberdade de locomoção urbana. E por essa restrição, não podia ser pessoa jurídica de direito privado fazendo isso, tinha que ser pessoa jurídica de direito público, uma autarquia. Então, ela se transformou numa autarquia. Tá? Então, nesse caso, a gente tem uma coisa pior ainda, porque a CETEBEL era empresa pública, capital 100% público. Aqui a gente tem uma sociedade de economia mista. Então, essa cidade criou uma sociedade de economia mista para fiscalizar a mobilidade urbana, para exercer poder de polícia. O MP estava questionando que não podia acontecer, porque era empresa estatal, pessoa jurídica de direito privado, e o ente federativo da administração direta não podia delegar o poder de polícia para uma pessoa jurídica de direito privado, mesmo que pertencesse à administração indireta. O que é que o STF disse? Pode. O ente federativo pode delegar o poder de polícia, tá, para pessoa jurídica de direito privado pertencente à administração indireta para prestação de serviço público, desde que esse serviço seja não concorrencial. O que é não concorrencial? É aquilo em que se tem um monopólio, que não se submete à lei de mercado. O Banco do Brasil atua numa área concorrencial. Tem Santander, tem Itaú, tá? Então, o Banco do Brasil não tem monopólio. Mas, se a prestação de serviço... E também o Banco do Brasil explora atividade econômica, não é serviço público. Mas, colocando aqui para serviço público.
Então, quando se explora serviço público, presta serviço público, tá? Em regime de monopólio, é possível existir essa delegação. Foi isso que o STF falou. Então, mesmo sendo uma pessoa jurídica do direito privado, todo esse ciclo de polícia aqui, teoricamente, poderia ser delegado para a sociedade de economia mista. Aí o Luiz Fux, fez uma emenda, dizendo, pode, entretanto, esta ordem de polícia aqui não pode. Pode até punir, mas determinar ordem de polícia não pode. A ordem de polícia é indelegável. É e sempre será indelegável. Então foi esse o entendimento a partir de agora do STF. Poder de polícia, inclusive a sanção, pode ser delegada para pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público em regime não concorrencial, com exceção da ordem de polícia, que essa para sempre vai ser indelegável, tá? É isso que a gente tem aqui. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei a pessoa jurídica de direito privado integrante da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que é o caso da sociedade de economia mista, que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Esse destaque que eu falei para vocês, do Fux, tá? Não está aqui. Está na leitura do voto que ele faz isso e foi aclamado pela maioria, tá? Dos ministros. Que a ordem de polícia sempre vai ser indelegável. Continuando, próximo.